né? Então, vamos lá. Uma coisa é o médium falando. Outra coisa é o guia falando. Então, o guia, Ah, ele fala cavalo também, entendeu? entendi. Porque assim, então, assim, toda essa terminologia, ela também está presente na casa, né? Então, assim, Entendi. que aí, enfim, já que a gente está gravando e tem uma disponibilização, é uma coisa interessante da gente falar. Camila, você quer que eu pare um pouquinho por conta do cachorro? Para tentar fazer ele Pode ficar ser, quieto? a gente pode dar uma pausa, o celular também está descarregando. Tá bom. Então a gente para um E minutinho e aí. tomar uma água. Bom, então assim, retomando, né? Assim, quando você olha sobre esse ponto de vista, você tende a olhar para a Tenda da Piedade como um lugar no qual ele é absolutamente espírita, né? Quando, na verdade, existe um outro detalhe, né? Que é aí que a gente fala, o conhecimento está nos guias e não no médium. Então, uma vez que o conhecimento está no guia, quem é o guia? O guia é aquele caboclo, né, que foi indígena, etc. e tal, ou no preto, né? Então, se o sujeito é um preto e que ele se apresenta, né, a gente tem que imaginar aqui, até para, como a gente está falando para qualquer pessoa, né, a gente está falando de uma coisa de fé, tá certo? Então, a fé é que existe um outro espírito que ele, de alguma forma, ele se utiliza daquele corpo que está naquele momento ali presente para passar sua mensagem, para fazer o que tem que fazer, né? Então, esse espírito, outro, ele tem uma identidade, ele tem um modo de falar, ele tem um conhecimento. Então, ele fala. Então, ele fala a cavalo. Enquanto que o médium, que está inserido ali, ele fala médium e não cavalo, né? Mas muitas vezes o médium falando com o guia, ele, médium, fala a linguagem do guia, fala, não, porque olha, eu conversei com o seu cavalo e ele disse tal coisa, mas ele está falando com o guia. Se ele estivesse Uhum, falando com uma outra pessoa da casa, possivelmente ele fala, não, porque tem um médium tal, uhum, entende? Por exemplo, você chegou na casa, né? É, e aí você quer fazer uma consulta, uma sessão de caboclo. Então tá, então ótimo, sessão de caboclo, legal. E aí escolhe aqui qual caboclo você quer falar, né? Ah, eu quero falar com esse. Aí a pessoa que está te atendendo pode eventualmente falar, ah, não, ele é muito bom, esse médium é o fulano de tal, ele é um médium muito firme e tal, entendeu? Então, veja como é o jeito da coisa acontecer. Então, não há, em nenhuma hipótese, uma ideia de refutar aquele conhecimento daquele grupo, entendeu? Então, assim, é como se a gente estivesse falando duas, três línguas ao mesmo tempo, né? uhum. Então, enfim, a gente chama de sessão, né? O ato da ocorrência da incorporação, atendimento, sessão. Tem uma sessão de caridade, quer dizer, sessão é o tempo e espaço do ritual, que vai abrir, vai fechar, os guias vão descer, vão atender as pessoas, um atendimento que a gente chama de atendimento de caridade, que é atendimento ao consulente, que seria você chegando lá. Uhum. Mas, eventualmente, o guia fala, não, hoje tem gira, entendeu? Ou Aham. alguém falando com o guia falar, hoje vai ter gira, tá? Sabe assim? Quer dizer, são dialetos que convivem e que são utilizados dependendo da circunstância, Uhum. entendeu? Com quem você está falando, né? Não é com quem Aham. você está falando naquela história de poder, né? Com quem você está falando para, enfim, quer dizer, é isso que acontece, né? Mas assim, Sim. a noção é que o conhecimento vem deles. E uma vez vindo deles, vem a partir da natureza deles.
né? Então, enfim, aí começa aquela coisa de Dumba, né? De Zimbro, enfim, trocando o nome das coisas, né? Então, mulher, dinheiro, ou às vezes o guia não fala Dumba, ele fala perna de calça ou perna de saia, né? Para falar homem e Uhum. mulher, né? Desculpa, está difícil aqui. Então, isso é o que acaba acontecendo, entendeu? Assim, não se refuta esse conhecimento, não se menospreza, não se diminui, não se ajusta, ele simplesmente ocorre dentro de contextos que a gente pode dizer que são pluridimensionais, né? Assim, não há uma hierarquização. Então, isso é uma coisa que pouca gente também percebe, assim. Eu observo Uhum. muito que quando falam, até às vezes quando falam mal, né? Como eu estou cuidando de Facebook, etc e tal, a gente percebe, às vezes, algumas menções, não, a tenda da piedade e tal, é até contrário, se apropriaram dos nossos deuses, etc e tal, e, enfim, e querendo embranquecer, essa ideia do embranquecimento, É, né? se você puder falar, assim, por exemplo, porque de repente, tem essa questão da apropriação cultural, né, que é falado e tal, né, existe esse ponto de vista. Sim, E também essa questão, assim, acho que também de não trabalhar. A Umbanda, ela tem uma coisa assim, não sei se você vai concordar, mas assim, de chamar assim, é Umbanda o quê? É branco ou negra, né? isso, então, isso dá para falar um pouco. Como se a negra fosse esse povo de rua, como se Exatamente, fosse. exatamente, E né? É. Eu vou te falar um pouco isso do que eu pude, assim, agora eu vou misturar pesquisa com observação, tá certo? Então, uhum. assim, a ideia de Umbanda branca, ela E a nasce branca é do bem, ainda tem isso, esse mas ela imaginário. nasce naquele contexto que eu te falei do espiritismo, de uma briga, entendeu? Quer dizer, ninguém queria ser associado ao polo negro, porque, do ponto de vista prático, estar associado ao polo negro significava perseguição policial, fichamento de terreiro, prisão de médium e etc. e tal, entendeu? Estou sendo muito objetivo, né? Tem literatura que trata sobre isso, né? Emerson Giumbelli, Maria Concone, enfim, já tem alguma coisa que trata desse assunto, né? No É, início do século XX, início do ali, século você XX, falou. assim, a gente vê que o grosso da história se deu na década de 30, invadindo a década de 40. Então, a Uhum. coisa ela meio que acalma e cada um encontra seu lugar depois da década de 40, já entrando na década de 50, e aí a gente tem que entender também um contexto cultural mais amplo, né? Assim, é na década de 50 que começa a se valorizar aquela ideia do futebol brasileiro, uma certa ideia de mestiçagem já presente a partir do trabalho de Gilberto Freire. Você já começa a ver um pouco depois Darcy Ribeiro, isso vai se valorizando. Na década de 30, o samba era perseguido, na década de 50, ele estava na rádio, percebe? Então, Uhum. assim, quer dizer, você tem uma transformação cultural que você também não pode desprezar, né? É, mas, enfim, a ideia de Umbanda branca, que é a ideia de Umbanda branca e de demanda, né? Ela é nitidamente originada na década de 30. E na década de 30, você, assim, a fonte de pesquisa com a qual eu lido é o jornal. E o jornal, obviamente, é escrito por aquela elite branca, ele que é o dono do jornal, né? Então, é óbvio que a Uhum. gente não está falando pela fonte, você não está falando do negro ali, né? Quer dizer, esse registro até agora eu não tive condição nem de ir atrás para saber se ele existe. Mas, de todo modo, fica muito claro que a gente consegue mais ou menos datar o nascimento dos termos. Como eu te disse, eu estou escrevendo um artigo agora
que trata justamente do nascimento do termo baixo espiritismo, que é a forma como os espíritas estavam detratando a Umbanda, e a Umbanda, na resposta, passa a dizer, não, eu sou Umbanda branca. Entendeu? Uhum. Você tem um jogo ali, isso é década de 30. Isso Uhum. eu posso te dizer com clareza. Né? Aí, o que acontece? Essa questão da apropriação cultural. Quando você observa essa linha histórica, né? Então, assim, a gente precisa falar um pouquinho de Zélio de Moraes. Quem é o Zélio de Moraes? Primeiro, é um sujeito que foi vereador em Niterói. Então, a gente pode não dizer que ele era rico, porque Uhum. em Niterói, Niterói e São Gonçalo. Eu não sei se na época Niterói, São Gonçalo ainda era Niterói. Mas, enfim, ele foi vereador. Né? São Gonçalo Neves já foi Niterói, e aí Exatamente. realmente fazer uma busca para ver se naquela época era ou Enfim, não, mas eu me eu dizer não sei exatamente onde que ele foi vereador, mas ele foi vereador, foi presidente da é. Câmara Municipal, né? Quer dizer, o que significa o Ah, seguinte, né? Que Zélio não era um sujeito, certamente ele era um sujeito da elite brasileira, né? uhum. Porque ele não era uma família abastada lá do Rio de Janeiro, né? Que tinha fazendas, etc. e tal. Mas ele também não era de uma família extremamente pobre, né? Quer dizer, eles tinham a casa em Niterói, até não sei quando que passaram a ter, se já tinham em Cachoeira de Macapuã, não tenho noção disso, né? Foi vereador, então assim era ilustrado, tinha um tio que era médico, né? Então, portanto, assim, alguém que tem um tio médico, né? Que nasceu no final do século XIX, que tinha 16 anos, ali por volta de 1907, 1908, né? Então, ele nasceu no século XIX. E que tinha um tio médico, a gente não vai dizer que é exatamente uma família absolutamente sem posses, né? Então, isso é um dado. Segundo dado, que é um relato da família que bate com as pesquisas que eu fiz. O tema do espiritismo é um tema que chamava muito a atenção da sociedade branca. E por que eu falo isso? Porque estava nos jornais, e com muita frequência. E mais que isso, muitas vezes na primeira página do jornal, o que é um indicativo de que é um tema, aquela coisa, o que vai para a primeira página do jornal? Aquilo que é a manchete que te faz comprar o jornal. Tá certo? Então, Uhum. o indício da primeira página é um indício importante, né? E eu estou falando de jornais grandes, eu estou falando o Jornal à Noite, o Jornal do Brasil, né? Enfim, que está aí até hoje, é um jornal importante, percebe? Então, assim, nós estamos falando desses casos, né? Isélio, enfim, que nasce nessa família, etc. e tal, alguns dessas narrativas que tem na narrativa do início da Umbanda, que tem um eixo comum, mas que tem derivações que às vezes uma contradiz a outra, né? Uma dessas derivações é de que Zélio seria de uma família espírita. Mas, assim, a própria família diz que eles não eram espíritas. Ao contrário, eram católicos. Até onde eu sei, isso precisaria confirmar com o Leonardo, me parece que um tio de Zélio era padre também, né? Ou um tio-avô, enfim, alguém ali era padre. O que também indica que não era uma família espírita, né? Quer dizer, vamos convir que até hoje uma família que tem um padre, geralmente a família é bastante católica, né? Então assim, eles eram católicos. Agora, como toda aquela sociedade daquela época que lia jornais e que era positivista, que pensava em ciência explicando tudo, ele era leitor de livros espíritas. Então, vamos lembrar que Kardec não escreve livros espíritas a partir de uma perspectiva religiosa. Ele escreve a partir de uma perspectiva científica, né? Então, ou seja, de onde vem a coisa, né?
do negro, do índio, etc. e tal. De onde vem? Ela vem do espírito. Então, assim, assim, a narrativa da primeira aparição de Pai Antônio, né? Alguém disse, a gente não sabe se é na primeira sessão, se é na última, Uhum. duas depois, enfim. Isso, para nós da Tenda da Piedade, pouco importa. Muita gente escreve para a gente, eu quero saber que dia que... Sei lá, cara. O importante é que aconteceu. Se foi no primeiro dia, se foi no segundo, tanto faz, entendeu? Se foi no 10º, se foi um ano depois. Ler foi anunciado numa kardecista, né, de Sim, ele foi. Niterói. Então, ele foi anunciado. A história toda, assim, isso é um dado que é importante a gente pensar. A Umbanda nasce do preconceito, né? Se você pegar a história do Caboclo das Sete Cruzadas com Zé de Moraes, o que dizem, né, a história que a gente ouvia de Dona Zilmeia, etc. e tal, é que assim, Zélio tem uma doença misteriosa, que não se sabe se era permanente, se ela ia e voltava, acontecia alguma coisa, né? Num dado momento, ele é levado a uma benzedeira, que é Dona Cândida, né? E lembra, Dona Cândida é interessante, que até o nome Cândida é branco, né? Mas, enfim, a gente pressupõe que ela era uma senhora negra, mas a gente também não Negra. sabe se ela era, né? Porque o nome dela era Uhum. Cândida. Aparentemente, há um indicativo de que ela era negra, mas eu não tenho nenhum material que eu tenha acessado. Como eu disse, tem 8 gigabytes de informação e eu não mexi com esse material todo. Pode ter em algum lugar dizendo que ela era negra, mas o que eu tive acesso, eu não poderia afirmar que ela era negra. Eu sei que o nome era Cândida. Então, Dona Cândida, ela aparentemente recebe uma figura que é um preto, que é chamado de tio Antônio, e que diz que o problema de Zélio não era um problema físico, era um problema mediúnico, e que ele tinha uma Uhum. missão a cumprir. Ponto, só fala isso. Não fala de Pai Antônio, não fala do caboclo, não fala do umbanda, não fala coisa nenhuma. Em suma, esse é ponto número 1. Ponto número 2. A família, e aí há um indicativo de Zélio de Moraes dizendo isso, mas está na tradição da família. Zélio, o pai de Zélio era amigo de espíritas, né? E um desses espíritas falou: bom, então vamos levá-lo na sessão da Federação Espírita lá em Niterói. E ele é levado, Uhum. né? Então ele é levado. Quando ele é levado, ele chega num determinado lugar, chega lá no lugar, aí o relato é de que ele se levanta tomado, né? E veja, aí tem uma gravação dele. Existe um relato que se fala: aqui está faltando uma flor. Aí ele sai da casa, pega uma flor, sob protesto, porque todo mundo ali diz que é para ele não levantar, então ele levanta. Ele sai da casa sob protesto e vai buscar, ou sai da mesa, pelo menos, sob protesto, e vai buscar uma flor e coloca uma flor na mesa. Detalhe, até onde a gente pôde identificar, né? Aí é mérito do Leonardo, as pesquisas dele. Me parece que onde seria a sede da Federação Espírita, não sei se continua até hoje, é no Sobrado, no centro de Niterói. Então, muito provavelmente não tinha aquela coisa de uma casa com jardim na frente. Então, ou tinha uma jardineira, ele foi lá, pegou a flor, enfim, tem uma série de coisas que a gente não sabe o detalhe. E no fundo, né, particularmente, até entendo que esses detalhes chegam a ser irrelevantes. O fato é que Uhum. a gravação de Zélio é a seguinte, que ele se sente tomado por uma força e ele levanta. Quando ele percebe que naquela mesa baixaram espíritos de pretos e caboclos, e que naquele momento os dirigentes espíritas, Zélio fala todos senhores de cabeça branca, porque ele era um menino, né? Então, vamos convir? Imagina com 16, 17 anos de idade, Leonardo chegou à conclusão de que ele tinha 16 e não 17 anos, vendo as datas, etc. e tal, né?
Mas imagina um moleque, por mais que naquela época as pessoas vivessem menos, 16 anos de idade é um absoluto jovem, né? Se contrapor a, 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 a doutores da Federação Espírita. Nós não estamos falando de uma casa qualquer, da periferia do Espiritismo, estamos falando da sede da Federação Espírita, da capital do estado do Rio de Janeiro. Não é qualquer lugar, né? Então, ele se coloca contra aquilo, dizendo que por que eles expulsavam aqueles espíritos, dizendo que eles não eram dignos de estar naquela mesa, se nem mesmo eles foram ouvidos. Como é que você pode saber se você nem ouve o sujeito? Deixa ele falar. Assim, no bom português de hoje é isso, né? E aí começa um debate entre aquele espírito, né? E é típico do espiritismo, aquela coisa. Quando você lê Kardec, fala, que espírito é esse? Porque você precisa saber com quem você está falando e ter certeza de que é um espírito de luz e não um espírito que vem te confundir, né? Então, quem é você? Se apresente. Isso é típico do espiritismo, até hoje, né? Mas, na época, a gente tem que convir, assim como eu já disse, se hoje há preconceito, imagina naquele tempo, né? Então, você tem uma sociedade que acabou de sair da escravidão, que, enfim, aqueles escravizados que estavam na fazenda estão ocupando as favelas, né? As comunidades, que a gente chama hoje, aí ocupando os morros. Né? Esse é o período, né? Estavam sem emprego, e aí contra eles se criando leis contra a vadiagem, percebe? Quer dizer, esse é o contexto. Então, o caboclo fala, olha, se eles não são bem-vindos aqui, então amanhã na casa desse aparelho, então na sessão espírita, e os espíritas chamam de médium, mas chamam de aparelho também, né? Eu vou criar um novo culto, no qual todo espírito vai poder vir dar seu recado. Seja ele índio, seja ele preto, não importa. Ele vem dar seu recado e vem trabalhar em prol da caridade. E aí dizem, né, que a pergunta feita é, mas e você acha que alguém vai participar desse culto? Aí, segundo consta, o caboclo teria dito que as montanhas de Niterói servirão como trombetas que vão anunciar isso, né? E no dia seguinte, na hora marcada, dia 16 de novembro, 8 horas da noite, o caboclo das Sete Encruzilhadas se apresenta. Aqueles sujeitos lá da Federação Espírita estavam lá, né, para presenciar o acontecido, e dizem que uma pequena multidão. Então, o relato é que o caboclo das Sete Encruzilhadas dá as diretrizes do culto, começa a tal hora, termina a tal hora, funciona assim, faz isso aqui, aquela coisa dele. É assim que vai funcionar, e imediatamente ele sai e se apresenta a Pai Antônio, que começa a dar as consultas. E aí, em algum momento, muito provavelmente não naquela primeira sessão, há um relato de que alguém já... Você vê que assim, o relato traz uma certa noção de intimidade, né? No seguinte sentido, mas, Pai Antônio, há alguma coisa que o senhor busca, precisa, né? que da sua memória, da sua outra vida, que precisa aqui? Aí tem uma fala que assim, que ele manda buscar o cachimbo dele, manda trazer o cachimbo, né? O preto que é cachimbo manda moleque buscar. Até tem um ponto da Tenda da Piedade que fala um pouco dessa história, né? Que meu cachimbo está no toco, manda o moleque buscar. E aí começa, por exemplo, o uso da fumaça, né? Que enfim, os índios usam, os africanos usam também, né? Como um processo de limpeza. E para não falar de índios, e para não falar de africano, a gente pode falar que os cristãos também usam, porque, enfim, você vai na igreja de São Tiago de Compostela, tem um incensório que passa pela igreja inteira, né? O coroinha, ele entra antes do padre lá na comunhão, passando incenso, quer dizer, a fumaça, ela é
um dado, eu fui a Jerusalém no ano passado, e você, nas bancas de Jerusalém antiga, você encontra, assim, mirra e uma série de outros, coisas para defumar, quer dizer, isso é muito comum. Então, quer dizer, esse uso da fumaça como um elemento de depuração, né? Então, Pai Antônio faz isso, Pai Antônio traz. Então, assim, o uso do cachimbo e do fumo, e, portanto, o uso da fumaça, ele é uma prerrogativa do culto africano ou do culto indígena. Talvez seja, mas enfim, ele também está presente na Índia, ele está presente. Os budistas usam os incensos, quer dizer, se a gente olhar o uso da fumaça, ele é universal. Então, usar a fumaça é uma apropriação? Talvez, né? Se a gente for olhar pelo ponto de vista da apropriação, e agora quem está falando é um pouco pesquisador, né? A gente vai ter que entender o seguinte, por exemplo, é muito comum a gente ver grupos de descendentes de africanos, né, usando turbante. Até teve um caso recentemente, uns anos atrás, de uma menina brigando com a outra porque ela era branca, e ela estava usando turbante no metrô aqui em São Paulo, né? E que aquilo ela não podia, porque ela era branca, e a menina estava com câncer, por isso que ela estava com turbante. Então, assim, isso gerou matéria em jornal e etc. e tal. Mas, enfim, o turbante, ele é também, né, um elemento muito presente na tradição hindu, na tradição árabe, né? E a gente tem que lembrar que, por exemplo, os malês eram árabes, né? Eram muçulmanos na sua religião, né? E usavam turbante. Então, em que medida os próprios malês, quando se converteram ao islamismo, não adotaram o turbante e, portanto, o turbante não é necessariamente alguma coisa de origem africana, mas sim de origem islâmica, lá do Oriente Médio. Então, enfim, a questão toda é qual é o marco temporal que define o que vem de onde. Quando a gente vai voltando mais para trás, as coisas vão aparecendo, né? O fato é que, para nós, quem traz é o guia, é o espírito. Então, você não discute com ele usa cachimbo. O outro não usa charuto, né? Tem preto velho, que eu já vi, usando charuto e não cachimbo. Está errado? Está certo? Não, quer dizer, é o que o espírito usa. Ponto. Acabou. Né? A gente não entra nesse mérito, entendeu? Então, essa ideia de apropriação nos parece estranha dentro desse sentido, né? E dentro de outro sentido, por que eu contei essa narrativa? Porque foi justamente o Caboclo das Sete Encruzilhadas que falou não. Esse sujeito aí, que é preto, esse sujeito que é índio, ele tem que dar seu recado. Então, a gente pode dizer que a Umbanda nasce de um ato de preconceito, porque talvez se aqueles índios e pretos fossem bem recebidos naquela mesa, ele não teria fundado a Tenda da Piedade no dia seguinte. Né? Quer dizer, a gente tem que pensar nisso também. Outro dado a se pensar é, do ponto de vista objetivo, a gente observa que algumas casas de Umbanda se declararam espíritas e fugiram da perseguição policial. Mas a Umbanda não rechaçou aqueles que vieram do Candomblé por conta da perseguição policial e se declararam umbandistas na década de 30. Tanto que, assim, isso explica um pouco, né, quer dizer, como vem a Umbanda nasce em 1908, ela vai crescendo muito lentamente, né? A explosão demográfica da Umbanda se dá entre a década de 30 e 40, o Renato Ortiz mostra isso, o maior gradiente de crescimento, exatamente no período da perseguição. Então, faz sentido, se você pensar que Candomblé, Macumba são cultos mais antigos, que já estavam arraigados nessa região do Rio de Janeiro, por exemplo, faz mais sentido você pensar essa curva de crescimento não a partir, não é uma religião proselitista que sai aí batendo na porta um do outro, vem cá, larga isso aí, vem aqui com a gente, não faz isso, quer dizer, a porta aberta entra quem quer, e mais, eu já vi evangélicos Umbanda, entrando, né? A Umbanda não tem esse Umbanda é proselitismo. liberal.
Oi?